De volta com o Jornal da Gazeta e está na hora. Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as crises da América Latina e a política externa do Brasil. Eu converso agora com os professores de Relações Internacionais, Sirene Ferreira Leite, professor, boa noite. E aqui do meu lado, o Vinícius Vieira, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, temos várias situações de crise na América Latina. Vamos começar falando de Chile, que talvez tenha sido mais surpreendente. Eu queria saber do professor Sidney, como é que o senhor viu esse movimento todo no Chile, que era tido como um exemplo aí de sucesso de uma política liberal, e a gente vê que havia um nível de insatisfação muito grande, né? Sim, surpreendeu, até porque nas últimas décadas o Chile virou para o Brasil uma espécie de um exemplo, né? Um modelo a ser seguido. Mas o Chile não conseguiu resolver um dos problemas centrais da democracia, no seu sentido contemporâneo, que é a questão da desigualdade social, né? Embora tenha superado as amarras da miséria, do subdesenvolvimento, tenha alcançado um crescimento econômico significativo, há uma percepção, né, da sociedade chilena, que é uma sociedade muito desigual, né? E em sendo uma sociedade também muito esclarecida, muito politizada, né? Quando ela vai para as ruas, ela tem bandeiras muito firmes, ela é muito contundente, não é? nas suas reivindicações, né? Quando a gente pensa em democracia, há uma tendência em pensar a democracia só sob o ponto de vista político, mas a democracia no mundo contemporâneo, ela tem uma dimensão social, a questão da igualdade, da diminuição, né, das diferenças sociais. E é exatamente isso que está acontecendo no Chile agora. Agora, nós tivemos também problemas na Bolívia, que também vinha crescendo, mas havia uma insatisfação talvez maior do ponto de vista político e da insistência de Evo Morales em permanecer no poder, né? Exatamente. Na Bolívia nós temos um processo distinto do Chile, mas talvez com o mesmo pano de fundo, que é a crise das commodities, né, que vem afetando a América Latina, começar pela crise brasileira, que se arrasta, eu diria, desde 2013. Mas especificamente na Bolívia, o desencadeador, o fator desencadeador é um pouco distinto. Como você muito bem colocou, Denise, é o fator político. O Morales, em virtude do seu grande sucesso em promover crescimento, promover mais igualdade, principalmente para o povo de origem indígena, né, que compõe ali 50, é um grande representante, tinha um fator simbólico muito forte, o primeiro indígena, né, o autodeclarado indígena a chegar à presidência da Bolívia, ele se agarrou ao poder de uma maneira até contraproducente. Ele foi mais, vamos dizer, a esperteza acabou engolindo o supostamente esperto. Ele quis um quarto mandato contra a vontade popular, ele foi à Suprema Corte, ganhou no tapetão. Teve todo um processo eleitoral ali um pouco complicado na hora da apuração, a apuração com 83% de votos, de repente sumiu, né? Apagou, houve um apagão, e no retorno dessa apuração, com 95% das urnas apuradas, não havia mais a possibilidade de ter um segundo turno, que gerou grande revolta popular e culminou na renúncia, ou golpe, né, como alguns diriam, contra o presidente Morales. Que sair, né? Eu citei esses dois países, apesar de problemas que nós temos na Venezuela, que vem se arrastando há muito tempo, com dois presidentes, um reconhecido por vários partidos, a situação de Maduro bastante difícil, ele agora com prisão, inclusive, de militares, e tem a questão da Argentina, de uma virada também de governo, de eleição, a volta de Cristina Kirchner, no embalo de uma crise do fracasso de Macri, sendo que Cristina também fracassou na gestão da economia. Mas eu citava tudo isso para saber se tem alguma ligação, porque no caso do Chile, são manifestações contra um governo liberal de direita. Na Bolívia era um governo de esquerda. Tem algum ponto em comum em relação a essa situação? O Vinícius tocou, me parece que na questão central, né? Qual é a vocação, qual é a agenda da América Latina em termos de um assunto que é muito caro para você, Denise, da economia internacional, né, nesse contexto da quarta revolução industrial? Nós vamos nos definir como exportadores de commodity, né? Isto tem acontecido nas últimas décadas e há uma grande oscilação. A América do Sul, em especial, fica muito fragilizada. Qualquer modificação que existe na economia mundial
qualquer 0, alguma coisa que não cresce na economia chinesa ou da Ásia ou mesmo da Europa e Estados Unidos tem uma forte repercussão nas economias latino-americanas. Então, o que há de comum, não é? Que une de alguma forma, eu insiro também o caso do Chile, do Uruguai, não é? Em que é provável que tenhamos a volta ao poder dos liberais e a frente ampla de esquerda perca depois de alguns anos, né, o poder. Então, o ponto que une, guardadas as especificidades, não é? Foi muito bem desenvolvida pelo Vinícius no caso da Bolívia, é a definição, não é? E esse é um ponto nevrálgico para o Brasil. O Brasil, com toda a complexidade da sua economia, a diversificação do seu parque industrial, vai se limitar a ser um exportador de commodities, isso tem um ônus enorme, não é? Como a gente viu, inclusive no jornal de hoje, afeta enormemente a questão do trabalho, das novas possibilidades de geração de renda, não é? Para as classes subalternas, mesmo para a classe média. Então nesse ponto caso, estrutural... o Brasil ainda correria, desculpe interrompê-lo, ainda correria o risco de manifestações por insatisfação com relação a essa distribuição de renda e de uma riqueza que não cresceu da forma esperada. Esse é um outro tema bem interessante, não é? Esse tipo de movimento de ruas que nós estamos assistindo em praticamente todo o sistema internacional, né? Hong Kong, nós temos o caso do Líbano, o caso do Iraque, hoje ficamos sabendo que também no Irã, não é? Na América Latina, em vários países, Equador, Chile, Bolívia, não é? Este fenômeno tem sido periódico. 2010, 2011, 2013, agora 2019. Aí tem um outro elemento muito importante que tem sido decisivo para aguçar, né, essa situação, que são as mídias sociais, que criam, aí até um outro aspecto comum. Acelera, né? a mobilização. Elas aceleram, elas facilitam, né, essa estruturação dessas mobilizações populares. Eu queria saber a opinião do professor Vinícius em relação a isso. Como é que o Brasil fica nesse contexto? O Brasil, como eu falei anteriormente, Denise, ele na verdade já começou essa onda de manifestações. Ele que começou essa onda de manifestações na América Latina. Vamos voltar a 6 anos, em 2013, junho de 2013. Insatisfação popular num contexto de queda dos preços das commodities contra serviços públicos de má qualidade, contra corrupção, aumento de preços. Tivemos um impeachment no meio do caminho, né, sinônimo de instabilidade política. Tivemos a eleição em 2018 de alguém que se apresentou, o presidente Bolsonaro, como outsider. Isso significa que estamos imunes à crise? Não, nós estamos cansados de manifestações, cansados da crise. Então, portanto, no momento estamos dando um voto de confiança aos governantes de plantão. Mas tem aquelas mobilizações pontuais em relação a determinadas questões, como tivemos domingo agora, manifestações contra o ministro Gilmar Mendes, nós tivemos anteriormente pela questão da prisão em segunda instância. Exatamente. Pontualmente a gente tem tido. Já tivemos educação de oposição, acho que foi a última mais recente, quando houve contingenciamento. Mas são muito pontuais, né? São muito pontuais e, como você bem notou, são manifestações contra atores específicos. No Chile, na Bolívia, até mesmo na Venezuela, onde nós não temos registros de grandes manifestações nos últimos tempos. A insatisfação, mas ocorreram, né? Ontem tiveram convocação dos dois lados, Isso. de Maduro e também Guaidó. Mas nós temos sempre um ator central, que é ou o presidente ou o grande líder da oposição. Hoje, no momento, nós não temos por parte da esquerda a força de mobilização contra o presidente Bolsonaro, porque a esquerda caiu em descrédito em virtude da maneira melancólica como o governo Dilma acabou. Então tem um vácuo aí a ser ocupado que, dependendo aí das eleições de 2020, talvez surjam novos atores de centro-esquerda, capazes eventualmente de liderar manifestações contra a direita que está hoje no poder aqui no Brasil. Agora, professor Cid, como é que o senhor vê o Brasil com a política externa que nós temos hoje, nesse contexto de América do Sul, lembrando do Mercosul,
que a gente pode ter mudanças na composição, aliás, vai ter da Argentina mesmo, vamos ter isso. Já teve uma situação meio de confronto entre o presidente eleito na Argentina e o presidente Bolsonaro, eles não são nada amigáveis, não é? E em relação a outros países, o Brasil reconheceu a nova governante, ainda que temporária, da Bolívia, não é? Tem se manifestado com certo receio em relação ao Chile, inclusive tem aquela manifestação do Eduardo Bolsonaro em relação ao AI-5, não é a volta do AI-5 se no Brasil tivéssemos manifestações. Mas como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto? Acho que a política externa do governo Bolsonaro começou muito confusa, não é? Com muitos factoides e um encaminhamento muito estranho, não é? Do que seria uma ruptura com uma política externa que, em última instância, tem uma história, tem uma tradição. A política externa brasileira é muito institucionalizada, não é? Ao longo do tempo, principalmente por conta do trabalho, do esforço do Itamaraty. Eu vejo que, fazendo um balanço, Denise, já estamos chegando quase no final do ano, houve uma certa acomodação, né? Os interesses do Estado e a institucionalização do Itamaraty parece que começam a falar mais alto e vejo, por exemplo, o presidente tendo posturas em termos de política externa, visto mais recentemente a reunião, não é, dos BRICS, um certo pragmatismo. Que de alguma forma com a China, né, por exemplo? Exatamente, né? Mesmo na campanha, no início do governo, se falava de uma aproximação com os Estados Unidos, o que implicaria num afastamento da China, num enfrentamento da China, e isso de fato não aconteceu. Em relação à América do Sul, continuo detectando um grande problema, a nossa incapacidade de exercer uma liderança que sempre exercemos no subsistema regional da América do Sul. Né? No caso da Venezuela, mesmo da Bolívia, penso que a gente perdeu, né, um certo protagonismo e sempre demonstramos muita capacidade de mediação, de negociação. Então, acho que um ponto que precisamos repensar, isso já começa no governo Dilma e não foi de nenhuma maneira equacionado até agora, é a nossa capacidade, não é, de retomada de liderança. E o posicionamento claro do governo em relação a outros governos não significa relações internacionais efetivamente, né? Dizer que não vai à posse no presidente da Argentina, reconhecer um governo temporário na Bolívia, reconhecer o governo alternativo na Venezuela, isso não é política, eles deveriam, o Palácio do Planalto, em conjunto, preferencialmente com o Itamaraty, retomar uma estratégia de longo prazo. Não me parece salutar o tipo de relacionamento que o presidente Bolsonaro estabeleceu com o então presidente eleito, agora eleito, Alberto Fernandes, da Argentina. Entra uma coisa muito pessoal, né? Entra uma coisa muito pessoal. E da mesma maneira que países não têm amigos, da mesma maneira a amizade entre líderes não deveria ser o fator preponderante ao eleger aliados internacionalmente. A Argentina é nosso vizinho, isso não vai mudar. Nós precisamos de bons relacionamentos com a Argentina como um todo, independentemente de o presidente ser um peronista, ser um direitista ou de qualquer outra orientação política. Da mesma maneira, me surpreende o assodamento com o qual o presidente Bolsonaro, seu governo, reconheceu o governo da agora presidente interina Agnès. Nem o país não está reconhecendo efetivamente. Nem o país, né? exatamente, Bolívia, né? o que desperta até suspeitas sobre um eventual papel do Brasil nessa movimentação política na Bolívia. É o país com o qual nós temos maior fronteira, nós dependemos em grande medida do gás que vem da Bolívia. Qualquer instabilidade naquele país pode nos prejudicar não apenas no curto, mas também no médio e longo prazo. E a Argentina tem um peso relevante por causa de Mercosul, por causa de importações do Brasil, tem afetado inclusive exportações brasileiras de manufaturados, de carros, né, professor? Sim, essa instabilidade nas relações entre Brasil e Estados Unidos e Argentina, por conta de uma antipatia pessoal ideológica entre os presidentes, está fora de sentido, não é? Porque, na verdade, o que deve prevalecer nessa relação é o interesse do Estado, o interesse da sociedade. E as economias estão de tal forma, não é, imbricadas, e os desafios que se colocam para frente são tão intensos. Lembremos, fazendo esse balanço, do acordo Mercosul-União Europeia, não é, que precisa
acontecer, precisa sair da gaveta. E historicamente, nos últimos anos, especialmente desde o presidente Raul Alfonsin e do presidente Sarney, que articularam, né, a formação do Mercosul, aquelas desavenças históricas, desde o período do Império, do início da República, haviam se arrefecido, né? Então, não se justifica, né, da parte dos dois presidentes, não é, confundir o interesse do Estado, o interesse da sociedade com, o Vinícius falou muito bem, com simpatias ou antipatias pessoais. Agora, o presidente ali da Argentina, ele tem mais ou menos essa postura também, não é? Ele de cara já pediu a liberdade de Lula, depois o cumprimentou, foi visitar o ex-presidente. Sabemos da posição interna, né, desse radicalismo das posições aqui no Brasil. Então, soa, em certa medida, como uma provocação também, né? Um tanto quanto infantil da parte dos dois, não é? De fato, talvez ali a gente possa entender como uma estratégia de campanha, né? Mas uma vez eleito já, né, presidente, né, a postura que se espera é outra, né? Você tem investidura do cargo. O cargo implica, né, numa postura, numa mudança de perspectiva e de narrativa nos próprios relacionamentos. Mas o Mercosul sobrevive a isso? O Mercosul sobrevive, precisa sobreviver. Eu não acredito, você entende muito desse assunto, que uma economia de um país isolado, sem se articular com seus vizinhos dentro de um bloco econômico, ela não capaz, né, de sobreviver aos desafios colocados pela economia contemporânea da quarta revolução industrial. Agora, professor Vinícius, nós tivemos, por exemplo, o ministro Paulo Guedes questionando o Mercosul antes mesmo da mudança de governo. Exatamente. Parece que o presidente Bolsonaro age de maneira coordenada com as pretensões dos setores mais liberais da nossa administração econômica, porque para o Guedes o Mercosul é um projeto inútil, que deve ser terminado o quanto antes. Porém, como nós sabemos, os nossos industriais, que em grande parte se beneficiam do Mercosul, eles vão fazer pressão contra qualquer tentativa de reformar o bloco, de transformá-lo em área de livre comércio. Portanto, se o Paulo Guedes não oferecer uma alternativa ao Mercosul para nós exportarmos os nossos manufaturados, nossos produtos industriais, a resistência será forte e o projeto de terminar o Mercosul, de modificá-lo, será inviabilizado. E aí tem que rever a situação também com a União Europeia, como o professor Sidney citou, que é o outro efeito colateral, né? É esse daqui, mas eu agradeço muito a participação dos dois professores aqui de Relações Internacionais, o Sidney Ferreira Leite, muito obrigada, e também o Vinícius Vieira, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada, boa noite aos dois. Laerte.